pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades de matemática do PET do segundo ano do ensino médio, PET de número 2, atividades da semana de número 3, que se encontram aí a partir da página 38 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Na semana passada, nós estudamos as progressões aritméticas. Já nessa semana, iremos estudar a progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência numérica em que o termo seguinte é o resultado da multiplicação do termo anterior por uma constante chamada de razão. Tá bom? Então, por exemplo, olha, essa sequência 5, 10, 20, observa que o 10 é justamente o que? É 5 vezes 2. O 20 é 10 vezes 2. Então, isso é uma progressão geométrica. É uma sequência numérica em que um termo é resultado da multiplicação do anterior por uma constante. Tá bom? Nessa questão número 1, ele quer saber o seguinte, ó, o 10º termo dessa progressão será? Pessoal, a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é AN igual a 1 que multiplica a razão elevada a n menos 1. Os elementos têm os mesmos nomes da progressão aritmética. Enésimo termo, que é o AN, o A1, razão. A única coisa que vai mudar aqui, quando eu falo da razão, lá na progressão aritmética, a razão nós usávamos a letra R para representar. Já aqui na progressão geométrica, a razão é utilizada a letra Q, tá bom? Vamos lá, eu quero saber o 10º termo, então o meu N é 10. Lembrando que o N é o número de termos, né? Então, ó, o meu N vai ser 10. Beleza? Se o meu N vai ser 10, eu quero saber o quê? O 10º termo, né? Então, o A10 vai ser quanto? Quem que é o A1? O A1 é o primeiro termo. Nesse caso aqui, o A1 é 5. Quem que é a razão? A razão, basta você pegar qualquer termo e dividir pelo anterior. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, se eu pegar 10 e dividir por 5, a razão é 2, porque a razão é constante. Agora é só você substituir aqui na fórmula, ó, o AN, ou seja, o A10, que é o que eu quero saber, é igual ao A1, que é 5, que multiplica a razão, que é 2, elevado a n menos 1, ou seja, 10 menos 1. Vamos fazer essa subtração aqui, ó. Então, o A10 é igual a 5 vezes 2, 10 menos 1 é 9. Tomar cuidado, hein? Não pode fazer 5 vezes 2, tá? Primeiro nós temos que fazer a potência. Então, ó, o A10 vai ser 5 que multiplica 2 elevado a 9 dá 512. Então, o A10, 5 vezes 2, 10 vai 1, 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6, 5 vezes 6, 5 vezes 5, né? 25. A alternativa correta aqui, ó, letra C, 2560 é o 10º termo. Vamos fazer a próxima questão, vem comigo. Questão número 2. Classifique as progressões geométricas em finitas ou infinitas. E também se são crescentes ou decrescentes. Vamos lá, pessoal, olha, classificar aqui se elas são finitas ou infinitas primeiro. Observa que tem 3 pontinhos, né? Tem as reticências. Se tem as reticências, a classificação é infinita. Então essa aqui, ó, infinita. Essa aqui, ó, não tem a reticência, então essa aqui é finita. Ok, ó? Já essa daqui é infinita, ó. E essa é finita. Pronto. Foi a primeira classificação, se é finita ou infinita. Agora nós vamos falar se a progressão é crescente ou decrescente. Quando nós temos a progressão assim, ó, olhando para ela, a gente já sabe, né? Por exemplo, ó, 5, 25, 125, 605.
está aumentando, ela é crescente. Ah, então, aqui ó, menos 3, menos 6, menos 12, menos 18 está diminuindo, então ela é decrescente. Agora, eu quero aqui só fazer uma colocação que está aí na página 35 do PET, porque se você não conhecer a progressão, se você conhecer pelo menos alguns elementos dela, você consegue classificá-la em crescente ou decrescente. Primeira coisa, ó, uma progressão, ela pode ser constante, crescente, decrescente ou alternante. Tem 4 classificações para ela. Nesse caso aqui ele pediu só entre crescente e decrescente, né? Nós vamos ver como é que vai ficar. Primeiro, a progressão é constante, quando a razão é igual a 1. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Os elementos são repetidos, então ela é constante. A progressão ela vai ser crescente em 2 situações. Primeiro, se a razão for maior do que 1 e o primeiro termo for maior do que 0. Se a razão maior que 1 e o primeiro termo maior que 0, ela é crescente. Ou ainda, se a razão for um número entre 0 e 1, porém o primeiro termo menor do que 0, ela também vai ser crescente. Quando que a progressão vai ser decrescente? Se a razão for maior do que 1 e o primeiro termo menor do que 0. Ou se a razão estiver entre 0 e 1 e o primeiro termo for maior do que 0. E a progressão vai ser alternante se a razão for menor do que 0. O que é alternante? Um termo positivo, outro termo negativo. Um termo positivo, outro termo negativo. Tá bom? É claro, olhando para a progressão aqui, já que você conhece ela, fica fácil, né, classificar. Ó. Eu já sei que aquela ali ó, é uma progressão crescente. Tá? Eu estou percebendo crescendo. Essa daqui, ó, menos 3, menos 6, menos 12, menos 18, já estou vendo, ela está o quê? Decrescente. Essa progressão aqui, pessoal, olha, menos 1/3, menos 1/6, menos 1/12, ela é crescente ou é decrescente? Toma cuidado, hein? Ela é uma progressão crescente, tá? Crescente. Se você quiser analisar dentro desses itens, primeira coisa, vamos analisar o A1. O A1 dela é o quê? Menos 1/3. E agora nós vamos analisar a razão. A razão dela, basta você pegar um termo e dividir pelo anterior. Por exemplo, ó, vou pegar o menos 1/6, ó, menos 1/6, e vou dividir pelo anterior, que é menos 1/3. Divisão de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Inverso de menos 1/3 é menos 3. Menos vezes menos é mais. 1/6 vezes 3 vai dar meio. Ok? Observa aqui. O primeiro termo é negativo e a razão é um número entre 0 e 1. Olha, a razão, ó, crescente. O primeiro termo é negativo, ou seja, é menor do que 0, e a razão está entre 0 e 1. É uma progressão crescente. Então, assim, analisando só de olhar, a gente já percebe. Mas se ficar dúvida, você pode, então, analisar primeiro termo e razão, tá bom? Essa progressão aqui, olha, ela é crescente ou decrescente? Aqui já está percebendo, né? 2, 2/3, 2/9, 2/27, ou seja, ela é uma progressão decrescente. Beleza, pessoal? Mesma coisa, se ficar na dúvida, você pode analisar. E vou até analisar essa aqui também, ó. Quem que é o A1? O A1 é 2. Quem que é a razão? Pega um termo e divide pelo anterior. Ou seja, eu vou pegar o 2/3 e vou dividir pelo anterior, que é 2. Divisão de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. O inverso de 2, ó, é meio. Pronto. Cancelo 2. Com 2, o que está acontecendo aqui? A razão é 1/3. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, a razão é 1/3, ou seja, entre 0 e 1. Dá uma olhadinha, ó. Razão entre 0 e 1. Porém, o primeiro termo é maior do que 0, ó. A1 maior do que 0. É uma progressão decrescente.
é o que eu disse a vocês. Se você já conhece alguns termos da PG, você consegue analisar sem fazer esse cálculo. Mas na dúvida, você pode também fazê-lo, beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Calcule o primeiro termo da PG em que o A5 é 64 e a razão é 2. Então o que eu quero saber, pessoal? Ó, eu quero saber o primeiro termo, eu quero saber o A1. Ó. O A1. Se eu quero saber esse, automaticamente o exercício já me dá os outros dados. Então vamos lá. Quem que é o AN? O AN é o enésimo, é o último termo. Observa que ele falou aqui, ó, A5. Então esse AN é o A5, ó, que é 64. A razão, quem que é a razão? A razão ele já me deu aqui, que é o 2. Quem que é o N, pessoal? O N é o número de termos dessa progressão. Eu não tenho a progressão escrita, mas eu falo aqui, ó, que o A5 é 64. Então a gente considera que o último termo é o 64 e que são o quê? São 5 termos, ó. Então, ó. Então, esse AN acaba sendo meu A5. Então vamos substituir aqui, ó. AN 64 igual o A1 é o que eu quero descobrir, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1, ou seja, 5 menos 1. Então, 64 é igual a 1 que multiplica 2, 5 menos 1 é 4. Então, ó, 64 é igual a 1 que multiplica 2 à quarta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Que vai dar 16. Eu quero saber o A1. Vou pegar esse 16 que está multiplicando e passar para o lado de cá dividindo, ó. Então vai ficar 64 dividido por 16 é igual a A1. Portanto, o A1, 64 que divide por 16, o A1 é igual a 4. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 4. Uma PG crescente possui 3 termos. A soma desses termos vale 13. E o produto entre eles vale 27. Determine os 3 termos dessa PG. Então vamos lá, pessoal. Eu não sei nenhum termo. Precisamos lembrar a estrutura de uma progressão. Olha, por exemplo, ó, essa progressão 5, 10 e 20. É uma progressão, né? Observa que esse 5 nada mais é do que 10 dividido por 2, né? Eu poderia escrever esse 5 desse jeito, ó. 10 dividido por 2, 10. E o que é o 20? É 10 vezes 2. Observa que eu escrevo os 3 termos aparecendo o 10, que é o termo do meio. A mesma coisa eu vou fazer com essa PG. Eu não conheço ela. Eu vou chamar o termo do meio de X. Então, ó, imagina, ó, a PG é crescente. O termo do meio eu vou chamar de X. Então, o termo antes vai ser o X, né? Dividido pela razão. Nesse caso aqui, já que eu conheço a PG, eu sei que o 2 é a razão. Naquele caso ali eu não conheço. Então eu vou colocar só assim, ó. É o X dividido pela razão, que eu ainda não sei quanto que é. O próximo termo, ó, é o do meio vezes a razão. Então vai ser X vezes a razão. Pronto. Essa é a minha progressão geométrica. X sobre a razão, X e X vezes a razão. Ele disse aí que a soma desses termos é 13. Então eu vou escrever isso ali, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. X sobre a razão mais X vezes a razão é igual a 13. É a primeira informação. A segunda informação, deixa eu pegar aqui, ó. O produto entre eles vale 27. Então, ó, agora eu vou multiplicar. Então, X sobre a razão vezes X vezes a razão é igual a 27. Nesse caso aqui que está tudo multiplicando, pessoal, eu posso cancelar a razão com a razão, ó, porque tudo é uma multiplicação, né? Então, ó, vai cancelar razão com a razão, porque está tudo multiplicando, né? E faz x vezes x vezes x. É x ao cubo, igual a 27. Pronto.
para eu tirar esse cubo aqui, eu faço raiz cúbica de 27. Então vai ficar x é igual a raiz cúbica de 27. Isso quer dizer que o x é igual a 3. Então, ó, eu já conheço o termo do meio. Eu já sei que esse camarada aqui, ó, vale 3. Agora, para eu saber o anterior e o sucessor, eu preciso descobrir a razão. Aí eu vou voltar aqui, ó. Nessa primeira equação que nós montamos, no lugar do x, eu vou colocar o 3 que eu encontrei. Então vai ficar, ó, 3 sobre a razão. Eu vou até pegar mais em cima aqui, ó, para melhor usar o quadro, ó. Então vai ficar 3 sobre a razão, deixa eu apagar assim, ó. 3 sobre a razão mais 3 mais 3 vezes a razão é igual a 13. Vou pegar esse 3 e vou passar para o outro lado da igualdade. Então vai ficar 3 sobre a razão mais 3 vezes a razão é igual... O 3 vai para o outro lado subtraindo, vai ficar 13 menos 3, né? Que dá 10. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Observa que eu tenho uma fração. Eu vou fazer o MMC para os dois lados da igualdade, ó. Mínimo múltiplo comum para os dois lados. Qual que vai ser o MMC? Vai ser a razão, ó. Razão dividido por razão dá 1 vezes 3 é 3. Razão dividido por 1 é a razão. Vezes 3q vai ficar o quê? 3 vezes a razão ao quadrado, né? Porque q vezes q é q ao quadrado. E q dividido por 1 é q vezes 10, vai ficar 10q. Pronto. Cancelo o denominador, que eu não preciso mais dele. Olha o que está sobrando, pessoal, ó. 3 mais 3q ao quadrado é igual a 10q. Vai ter uma equação do segundo grau em que nós iremos descobrir o valor do q. Eu só vou organizar ela aqui, ó. 3q ao quadrado, vou passar o 10q para o lado de cá. Menos 10q mais esse 3 igual a 0. Tá vendo? Uma equação do segundo grau. Nós vamos descobrir aqui fazendo o delta, né? Lembrando, em uma equação do segundo grau, quanto que vale o a? O a é o que multiplica o termo ao quadrado. Então o a é 3. Quanto que vale o b? Menos 10. E o c vale 3 também. Então vamos usar o quê? A fórmula do delta, ó. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos continuar do lado de cá. Então, ó, no lugar do b, então delta é igual. Quem que é o b? O b é menos 10. Negativo, ó, parênteses, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que também é 3. Então, delta é igual, menos 10 ao quadrado, vai dar 100. Menos 4 vezes 3 é 12, vezes 3 é 36. Então, o delta é 64. Observa que o delta deu maior que zero. Nós vamos encontrar duas raízes. Olha a equação, pessoal. Normalmente a gente usa x' x duas linhas, né? Porque a equação normalmente é a letra x. Mas aqui, ó, é a letra q, tá? Então, ó, q é igual à fórmula do Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz do delta 2 vezes o a. Então, o q é igual. Menos b, ó, menos com menos dá mais, então vai ficar 10. Mais ou menos raiz de 64, ó, sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 3 é 6. Então, pessoal, ó, vai ficar aqui, ó, eu já vou separar, hein, breve aqui. 10 mais ou menos 8 sobre 6. Pronto. Primeira raiz, vou chamar de Q'. 10 mais 8 é 18 dividido por 6. A raiz está dando 3. Segunda raiz, Q'. 10 menos 8 vai dar 2. Sobre 6 vai dar 1/3. Pronto. Nós já conhecemos duas
raízes, né? As duas raízes, que é o que ali? É a razão daquela progressão. Nós queremos o que? Descobrir a progressão, escrever essa progressão. Eu já conheço o termo do meio, 3. Eu já conheço as raízes. Aí você fala assim, professor, 2 raízes? Sim. Porque se você substituir o 3, você vai encontrar uma progressão. Se você substituir um terço, você vai encontrar outra progressão. Uma vai ser crescente e a outra vai ser decrescente. E aí, olha, eu quero o quê? Eu quero a crescente. Tá bom? Então, olha, vamos lá agora. Vamos substituir. Observa aqui, pessoal. Se eu usar essa razão, ó. Se o Q for igual ao 3, ó. Vou usar essa razão. O que vai acontecer aqui, ó? Quanto que vale o X? O X que nós encontramos vale 3. Então vai ficar 3 dividido por 3, ó. A progressão ficaria assim, ó. 3 dividido por 3. O segundo termo é o X, que é 3. O terceiro termo é o X3 vezes a razão. 3. 3 dividido por 3 é 1. Aqui é 3. E aqui é 9. Pronto. Essa é a progressão que nós estamos procurando. Se você substituir esse 1/3, ali eu já vi que deu crescente, né? Se você substituir esse 1/3, você vai encontrar uma outra progressão, porém decrescente. Ficaria assim, ó. 9, 3 e 1. Professor, mas é os mesmos números. Sim, é os mesmos números. Porém, nós queremos a crescente. A crescente é o quê? 1, 3 e 9. Então a nossa resposta é essa, tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 5. Lança-se uma bola verticalmente de cima para baixo, da altura de 4 metros. Após cada toque com o solo, ela recupera apenas a metade da altura anterior. A soma de todos os deslocamentos efetuados pela bola até o momento do repouso é... Então vamos lá, pessoal, dá uma olhadinha, ó. A bola é lançada de cima, ó, para baixo, numa altura de 4 metros. Na hora que ela bate no chão, ela recupera apenas a metade da altura. Então ela bateu aqui no chão, ela sobe até 2 metros e cai de novo. Subiu 2 metros e caiu de novo. Ou seja, observa que o 2 repete 2 vezes. Assim que ela caiu aqui, ó, ela vai subir 1 metro e vai cair de novo. Ou seja, aqui é 1 e aqui é 1. Ó. O 1 repete 2 vezes. A mesma coisa acontece. Ela vai subir mais meio metro e vai cair de novo. Ó, vamos pegar daqui para frente, ó. 2 mais 2, aqui ela fez um movimento de 4 metros, né? Ela subiu 2 e caiu 2. 1 mais 1, ela fez um movimento de 2 metros, subiu 1 metro e caiu 1 metro. Aqui meio mais meio, ela subiu meio metro e caiu meio metro, então ela fez um movimento de 1 metro. E assim vai, ó, 4, 2, 1 é sempre a metade, ó. Então aqui o próximo vai ser meio, e assim várias frações aqui até ela parar, beleza? Eu quero saber, aí a pergunta é justamente o seguinte, ó, a soma de todos os deslocamentos. Eu vou somar esses deslocamentos aqui, e no final eu ainda vou somar esse primeiro 4 metros. Por que eu não comecei com esse 4 metros? Que eu quero mostrar para você que eu vou começar pelo movimento de subir e descer. Esse primeiro 4 metros, ela foi solta, né? Soltar a bola. Depois ela bate e sobe 2. Bate, sobe 2 e cai aqueles 2. Então eu quero somar esses daqui e ao final eu somarei com esses aqui. Beleza? Isso aqui, olha, observa que é uma progressão geométrica, que nós falamos que é uma progressão geométrica infinita, né? Eu vou ter várias frações aqui. É claro que uma hora essa bola vai parar, né? Mas eu vou ter infinitas frações ali, tá bom? E aí, olha, como é que eu faço para somar os termos de uma progressão geométrica infinita? A fórmula é essa, ó. S é igual a 1 sobre 1 menos Q. Observa que eu só preciso do primeiro termo e da razão. Quem que é o primeiro termo? O primeiro termo, ó, é o 4 aqui. Quem que é a razão?
A razão, lembrando que é um termo dividido pelo anterior. É óbvio que você percebe aqui que a razão é meio, né? Por quê? Tá caindo a metade, ou ainda você pode até dividir, né? Um termo pelo anterior vai dar meio, beleza? Então, ó, ao substituir aqui, ó, a soma desses termos vai ser o A1, que é 4, 1 menos a razão, que é meio. Vou somar esse denominador primeiro, olha. Então, somando o denominador, 1 menos meio, 2 vezes 1 é 1, menos 1 é 1. Ou seja, pessoal, 1 menos a metade, sobra a metade. Divisão de fração, multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. Inverso de meio é 2. Então, a soma vai dar 8 metros. Só que aí você não pode se esquecer de que eu estou somando a partir do momento que ela subiu 2 metros e desceu 2 metros. Eu não somei o movimento inicial, que é a queda de 4 metros. Então a resposta para esse problema aí vai ser os 8 metros mais a queda inicial, que é 12 metros. A alternativa correta aqui, ó, letra A. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 6. Uma fábrica de chocolates, inaugurada em 2010, produziu 1.000 ovos de Páscoa nesse mesmo ano. Considerando que sua produção aumentou em 50% a cada ano, em 2014 a quantidade de ovos produzidas pela fábrica desde sua inauguração será... Então vamos lá, pessoal. Em 2014, a quantidade de ovos produzidos pela fábrica desde a inauguração, ou seja, eu vou somar todos os anos, 2010, 11, 12, 13 e 14. Observa que ele falou que a cada ano a produção aumenta 50%. Pessoal, presta atenção comigo aqui, ó. A produção atual é 1.000. 1.000 representa a capacidade máxima, né? É 100%, ó. É 100%. Ok? Então a capacidade máxima é 100. Aumenta 50%, ó. Aumenta 50%, ou seja, 150%. 150, ó, por cento é 150 sobre 100. Em decimal vai dar 1,5. Então, para você descobrir o próximo ano, é só você pegar o anterior, que é 1.000, e multiplicar por 1,5, ó. Então vai ficar aqui, ó, 1.000 vezes 1,5. Fazendo isso, vai dar 1.500. E é claro, 50% de 1.000 é 500, mais o 1.000, 1.500. O 2012 é o ano anterior, 1.500 vezes 1,5. Aí você fala assim, professor, 50% de 1.500 é 750. 750 mais 1.500, 2.250. É isso mesmo, tá? Eu quero te mostrar que a razão é a mesma, ó. 2.250. O próximo, olha, o anterior, 2.250 vezes 1,5. Isso vai dar, já vou colocar aqui, ó, vai dar 3.375. E o 2014, 3.375 vezes o aumento de 50%, que é 1,5. Isso vai dar aqui 5.063. Aqui eu estou arredondando, que dá 5.062,5. Então, arredondando aqui, 5.063. Pessoal, é um exercício de progressão geométrica, porque observa que um termo, eu encontro ele a partir do anterior multiplicado pela razão. Porém, eu não vou usar aqui a fórmula da soma dos termos, que pediu para somar todos até 2014. Eu não vou usar a fórmula, por quê? Porque são poucos números, fica mais prático somar tudo. Então, somando aqui o 1.000 mais o 1.500 mais o 2.250 mais 3.375 mais 5.063, somando tudo isso que fica mais prático, né? Vai dar aí 13.188. Lembrando que é uma questão aí, né, que a gente está se preparando para o vestibular. Às vezes, mesmo sendo uma progressão geométrica,
de repente fica mais fácil você fazer como se não fosse, porque o objetivo no vestibular é fazer certo, mas ganhando tempo, tá bom? Então, preferi fazer assim, a alternativa correta aqui, ó, 13.188. Vamos fazer a próxima questão, vem comigo. Questão número 7. Três números, x, x mais 8 e 25x, formam nessa ordem uma PG crescente. Determine quais são os números dessa PG. Então vamos lá, pessoal. Então eu já sei que é uma PG crescente. Eu quero descobrir quais são esses números, né? Qual que é a característica de uma PG? O termo seguinte é multiplicado pelo anterior vezes uma razão. Ou ainda, eu posso pegar o termo do meio dividido pelo anterior, que vai dar o mesmo resultado do terceiro termo dividido pelo termo do meio, né? Ó, lembra da PG que nós fizemos? Ó, 5, 10 e 20. Quanto que é 10 dividido por 5? Ó, 10 dividido por 5 é a mesma coisa que o 20 dividido por 10. Ó. Então, esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Ó, porque 10 dividido por 5 é 2 e 20 dividido por 10 é 2. É o que eu vou fazer ali. Eu vou pegar o termo do meio, ó, dividindo por esse. Ó. Então, x mais 8 dividido por x é igual a 25x dividido por x mais 8. Porque assim, pessoal, eu posso ali multiplicar cruzado, né? E resolver uma equação. Então, ó, vamos multiplicar cruzado. Dá uma olhadinha, ó. Vou fazer aqui, ó. X vezes 25 vai dar 25x ao quadrado. Então, multiplicando esses aqui. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. Igual x mais 8 vezes x mais 8. Então ficou aqui 25x ao quadrado. X vezes x, ó, vamos fazer aqui a distributiva, ó. O chuveirinho, né? Ó. Então vou fazer desse jeito, ó. X vezes x é x ao quadrado mais x vezes 8 é 8x mais 8 vezes x é 8x mais 8 vezes 8 vai dar aqui 64. Então eu tenho 25x ao quadrado é igual x ao quadrado, 8 mais 8, 16x mais 64. Eu vou passar esses três aqui pro lado de cá, beleza? Então vai ficar 25x ao quadrado menos x ao quadrado menos 16x menos 64 igual a zero. Vou somar 25 com 24, 25 com menos 1 vai dar 24, né? X ao quadrado menos 16x menos 64 igual a zero. Pessoal, observa aqui, ó, 24, 16 e 64, eu já posso até resolver a equação do segundo grau do jeito que está. Porém, esses números aqui dá para dividir por 8 e aí os números ficam menores e, consequentemente, fica melhor para a gente. Então eu vou dividir toda essa equação por 8. 24 dividido por 8 vai dar 3x ao quadrado menos 16 dividido por 8 vai dar 2x e 64 dividido por 8 vai dar aqui 8 igual a zero. Pronto. Agora, olha, nós vamos fazer ali o quê? Vamos fazer o delta, né? Pegando os valores de A, B e C. Quem que é o A? O A é 3, o B é menos 2 e o C é menos 8. Então, fazendo aqui o delta, ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta, quem que é o B? Menos 2, negativo, ó, parênteses, hein? Ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 3 vezes o C, que é menos 8. Então, o delta, menos 2 ao quadrado dá mais 4. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 8 vai dar 96. Então, o delta é igual a 100. Fazendo a fórmula do Bhaskara, x é igual menos b mais ou menos raiz do delta 2 vezes o a. Substituindo essas informações, menos b, ó, menos com menos dá mais. Mais ou menos raiz do delta,
ou seja, raiz do 100. 2 vezes o A, que é 3, vai ficar 6. Agora eu vou separar x' e x duas linhas, né, fazendo essa raiz aqui. Então, ó, fica aqui, x é igual 2 mais ou menos 10 sobre 6. Então, x' faz com mais, ó, 2 mais 10 é 12 sobre 6 é 2. X duas linhas, 2 menos 10 dá menos 8 sobre 6, vai ficar menos 4 terços. Então eu tenho dois valores para x, ó. A minha progressão é x mais 8 e 25x. Se o x for 2, pessoal, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 2 mais 8, ó, e 25, aqui é 25x, né? E 25 vezes 2, então ficou 2, 10 e 50. Eu nem preciso substituir esse, ó. Por quê? Porque ele falou que é uma PG crescente. Já encontrei a PG crescente, ó. Nem precisa substituir esse aqui, beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!